Lá. Ó, ligando um filtro aqui. Olá. Estamos aqui aguardando. Olá. Chegou, isso aí. À tarde, né? Temos 3 pessoas, tá ótimo com 3 pessoas. À tarde é mais difícil, né? As nossas lives geralmente são feitas à noite, mas hoje em especial vai ser à tarde. Deixa eu ver aqui se a pessoa já está online. Se a Gabi já está online. Aguardando, a gente aguardem aí. A Gabi entrou, começar. Vou convidar ela aqui já. Já convidei. Aí, foi. Gente, antes de eu virar a câmera, eu quero que vocês vejam da onde que eu tô transmitindo hoje, tá? Só para vocês terem ideia de como a minha vida é muito louca. Eu tô no Aquamania, eu tô num clube aquático, no parque aquático, com a minha família inteira, 7 pessoas. Cabelinho de cloro aqui para vocês, toda queimadinha de sol, porque ontem a gente simplesmente ganhou ingressos para a família inteira, num sorteio. Tipo, de ontem para hoje, ligaram pra gente e falaram assim, ó, amanhã a sorteio, vocês ganharam, ei! Eu falei, mas eu tenho uma live! Eu falei, então é isso, a gente vai transmitir assim, bem praiana hoje, desse lugar sensacional. Aonde você tá, Lohana? Conta pra mim. Eu sou do Rio Qual de lugar Janeiro, do mundo? tô em casa. Você tá no Rio hoje? Sou do Rio de Janeiro, tô em casa, tô em casa. Qual parte do Rio? Eu moro em Jacarepaguá, na Zona Oeste, né? Perto da Eu tô em Guarapari, no Espírito Santo, no interior de Guarapari, esse parque aquático fica aqui. Que legal. E hoje é o único do Espírito Santo, né? Já foi o maior, depois abriu um grandão, depois abriu outro. Mentira, o último não, tem mais um. Mas é o maior parque aquático hoje do Espírito Santo. Fica a uns 25 minutos da minha casa, que eu moro em Guarapari, né? E é um lugarzinho que é o chuchu da minha família, assim, desde criancinha que a gente vem aqui. Vai ser rápido você continuar aproveitando. Se apresenta aí pra galera, né? Fala quem você é, como te conhecer. Ai, gente, que alegria estar aqui, sabe? Eu sou Gabriela, mas todo mundo me conhece como Gabi Kruger, contadora de histórias. E eu sou contadora de histórias profissional, eu vivo de contar histórias, eu sou especialista em contação de história, inclusive especialista acadêmica, pesquisa acadêmica em contação de história, além de ser formada em teatro, e muito cedo eu percebi que não havia um mercado definido e delimitado para o profissional de contação de histórias. Então eu percebi que eu tinha que criar o meu mercado. E assim eu descobri a autoprodução, a partir das necessidades do mercado. Olha que legal. E hoje eu trabalho contando histórias de amor, especificamente, né? Eu fiz essa transição de carreira durante a pandemia e hoje eu celebro casamentos contando a história de amor daquele casal. Que é um lugar que eu nunca imaginei na minha vida que eu ia estar quando eu comecei a contar a história 12 anos atrás. Então, há 12 anos você é contadora de histórias, né? E aí você começou pelo teatro, né? O teatro é a base de tudo, né? Não só né? A gente fala assim, porque é audiovisual, mas o teatro é sempre a base, né? Então, que bom. Mas eu não comecei pelo teatro. Ao contrário, eu comecei pela biblioteca escolar. Olha que interessante isso, porque eu sou formada em letras. A minha formação, ela não é teatro. Então, enquanto eu estudava letras, eu fiz vestibular de letras por ser apaixonada por literatura, eu me apaixonei por literatura infantil.
E literatura infantil é uma parte dos estudos literários que ele ainda está meio à margem, assim. Os estudos estão começando agora, são bem recentes, coisa de 50 anos para cá, né? Ainda mais a produção de literatura infantil nacional. Quando eu fui estudar literatura infantil, eu descobri a contação de história, porque tinha um veterano meu que era profissional em contação de história. E aí eu fui descobrir que isso era um estudo, uma área de estudo e uma profissão. Ok, eu me formei, eu fiz o curso de contação de histórias com esse meu veterano, vi um monte de oficina, me formei e fui dar aula de português, em escola. E aí, da primeira escola que eu dei aula, eu fui demitida com 6 meses que eu dei aula lá. Porque a pedagoga falou, você não dá aula de gramática, você fica só contando história para os alunos e a gente precisa de alguém que pegue mais firme, que seja uma escola mais forte, né? Aí eu fui demitida. Fui trabalhar em outra escola particular. E essa escola eles demoraram mais para me demitir, porque eu engravidei, aí eles não podiam me demitir. Aí quando terminou a minha licença, eles falaram, olha, a gente precisa conversar com você, a gente não vai renovar o seu contrato, porque você conta muita história em sala de aula. A gente precisa de uma escola que seja mais forte. E aí, depois de ser demitida das 2 primeiras escolas que eu dei aula na minha vida, eu percebi que, primeiro, uma coisa que eu já tinha aprendido na universidade, né? Que o formato de escola, ele tá errado. Isso é um fato. Essa ideia de que a gente tem que a escola tem que ser forte, isso é um erro. Não se educa dessa maneira. Então, eu, sem querer, estava trabalhando por um ativismo ali, infantil e materno, sem saber. E aí, o que eu fiz? Como eu estava grávida, eu dei uma pausa no meu trabalho de 4 anos, onde eu fiquei sem fazer nada. Eu fui apenas mãe, eu me dediquei a estudar maternagem. Um trabalho muito árduo, né? E eu me dediquei a estudar mesmo, eu estudei para ser mãe. Então, eu estudei pedagogias alternativas, eu estudei literatura infantil, contação de história, terapia ocupacional, arte e educação. Fiz a minha pós em arte e educação, que foi a minha primeira pós. E quando a cria estava ali por volta dos 4 anos, um dia, eu estava no Facebook e nesse dia me deu uma angústia, sabe, existencial, assim, uma crise existencial nesse dia especificamente. Eu falei, eu preciso ser alguma coisa além de mãe. Tudo na minha vida naquele momento era sobre maternagem, né? E naquele momento eu pensei, eu preciso ser alguma coisa. Eu fui no meu Facebook e mudei de Gabriela Krieger para Gabi Kruger, contadora de histórias. Eu só fiz isso e pensei, ok, agora eu sou uma coisa. Agora eu sou contadora de histórias. Eu me assumi naquele momento contadora de histórias. Eu saí do meu armário de contação de histórias. No outro dia me ligaram de um shopping aqui, um shopping enorme aqui, da Grande Vitória, né? E a moça falou, oi, eu sou da publicidade do shopping, do marketing do shopping, tá tendo uma feira literária, a gente estava procurando contadores de histórias. Eu joguei no Facebook, apareceu você, e eu queria saber se você tem disponibilidade para 7 datas ao longo desse mês, 3 horas em cada data. Aí eu assim, eu não sei, eu preciso ver. Eu pensei, meu Deus, eu tenho todos os meus dias livres, eu sou só mãe, né? Aí ela falou assim, olha, o nosso cachê não é muito alto, a gente tá pagando só R$150 a hora, mas a gente quer saber se dá pra você fazer. Aí eu, tá, peraí. Aí eu falei, deixa eu ver minha agenda. E aí eu abri a calculadora pra calcular quanto dava R$150 a hora, 3 horas, 7 dias. E eu cheguei num valor enorme, eu cheguei quase no meu salário de professora. E eu falei, meu Deus. Aí eu falei, olha, moça, muito difícil achar agenda pra você, tá? Mas, e esse cachê tá realmente fora do que eu costumo cobrar. Mas, ok, vamos lá, vou fazer pra gente começar a fechar aqui uma relação entre eu e o shopping, né? Pra gente fazer eventos futuros. E aí eu desliguei o telefone pensando, caraca, se R$150 não é o cachê, quanto é? Você entende que eu me assumi contadora de história sem saber nem quanto era o cachê, o mercado que fazia nada? E aí, naquele momento, eu pensei, eu preciso ser contadora de histórias. E aí começou desse jeito, não começou pelo teatro, não começou... Começou assim, num dia, né? Eu fui, e agora eu sou. E desde então eu sou contadora de histórias. E quando eu for preencher formulário em loja, profissão, contadora de histórias. A pessoa faz assim.
Isso é muito bom. Você falou, né, que você entendeu, porque assim, você contar histórias e também tem uma relação com a educação, também com o teatro, né, que você falou também que fez, enfim, com tudo isso, a gente é muito doido, né? Porque a gente fala muito sobre autoprodução no nosso perfil, né? Porque o nosso foco é a autoprodução. A gente tem um curso, né, chamado Autoprodução do Ator, né, onde a gente ensina os atores a se autoproduzirem sem depender do mercado, né? E é isso, né? Acho que você faz lindamente isso, né? Você usa, você é uma artista, né, independente, e você, através de contar histórias, você vive, né, sem depender ali de algo além de você, né? Que é isso que a gente sempre fala para os atores, né? O Tem que que diversas aconteceu? formas, né? Diversas O que formas que eu de você conseguir percebi? se autoproduzir, né? Eu percebi que é, o mercado ele tinha necessidades, porque poucas pessoas trabalhavam especificamente com contação de história fora da sala de aula. Então, eu vim desse lugar da educação e eu sempre lutei pela arte e cultura na educação. Sim. Por isso que eu fui demitida de 2 escolas. E aí, e aí, quando eu percebi que poucas pessoas trabalhavam profissionalmente com isso, e eu percebi que tinha um mercado enorme, inexplorado no meu estado, eu falei, olha, só tem eu não tenho nem concorrência, então, tipo, eu posso ser um modelo para todo mundo que vai vir. O que que eu fiz? Abri o meu CNPJ, foi a primeira coisa que eu percebi que eu tinha que ter, a profissionalização do eu artístico Sim. com o meu CNPJ. E o meu CNPJ, ele se transformou na minha produtora, na minha própria produtora, que se chama Amala Produções. A partir do momento em que eu me desprendi, eu não sou mais não é Gabi Kruger Sim. Produções, é Amala Produções, eu passei a ser um produto da minha Isso. produtora, como todos os outros produtos que eu oferecia. Eu passei a oferecer decoração temática para shoppings de datas comemorativas, o evento todo fechado. Então, por exemplo, festa junina, eu ia do chão ao teto, né? A decoração inteira, as barraquinhas, as comidas das barraquinhas, as atrações, e os animadores, e ainda tudo, sabe? Os figurinos do evento inteiro. Então, eram coisas gigantescas que consumiam o meu mês inteiro trabalhando. Então, a minha agenda ela era fechada assim, carnaval, aí depois dia das Páscoa, dia das Mas as Mães, comemorativas, né? todos os anos eu atendia 7, 8 shoppings aqui da minha cidade. E isso nos finais de semana, durante a semana, as escolas. Porque eu vendia para as escolas, eu percebi que eu podia vender para as escolas um pacote de espetáculos de contação de história para datas comemorativas também. Então tem o tal de contação de história, tem espetáculo para Dia dos Avós, tem espetáculo para Dia da Família, tem espetáculo de Natal, de contação de histórias. Isso eu enviava essa agenda para a escola já com os pacotes. Então, uma apresentação era o valor X, o valor do acordo com o meu mercado, e 2 era esse valor arredondado. Então, se, por exemplo, uma era 600, 2 era 1.000. Então, a escola precisa contratar 2 e fechar pacotes de R$1.000 bruto ao longo do meu mês. De modo que eu saí de MEI para ME em 3 anos, 4 anos que a minha produtora estava trabalhando. Eu cheguei a ter 20 e poucos funcionários volantes, né, freelancers ao longo de 5 anos, assim, e eram fixos, eu tinha o casting fixo, eu passei a funcionar como uma agência, minha produtora virou uma agência de artistas circenses e contadores de histórias e músicos infantis, referência em agência de eventos infantis aqui no estado. E eu percebia que tudo que o mercado precisava, eu podia entregar. Então, precisava de decoração, eu não falava assim, eu sou só contadora de histórias, não vou dar. Eu falava assim, eu posso fazer isso por você. E terceirizava um serviço de um cenógrafo, de uma cenografista, de uma figurinista. Eu ia lá na universidade, eu ia no barracão da escola de samba, eu ia procurando esses artistas. Então, eu fazia o mercado de artistas girar a partir do momento que eu percebia a necessidade do mercado aqui no Espírito Santo. Então, essa minha força de observar o olhar, conseguir organizar o sistema, ordenar, né, os trabalhos e entregar para o meu contratante isso pronto, isso virou uma referência de trabalho aqui no estado e não demorou muito para que outras agências no mesmo modelo, outras produtoras no mesmo modelo, produtoras de autoprodução, abrissem. Então, hoje eu não estou mais no mercado com a Amala Produções, mas eu tenho vários filhotes por aí. Eu tenho pelo menos umas 6 de pessoas que aprenderam autoprodução comigo. Ontem mesmo, uma pessoa mandou um inbox e falou assim, Gabi, me ensina a fazer aquele negócio que você fazia de vender para shopping. Como é que era mesmo aquilo? Que é o que vocês estão ensinando agora. O que eu vou fazer nesse momento? Mandar o seu link para ela.
e falar, faz esse curso. Porque vocês organizaram todo esse saber. E aí, assim, né, eu sempre pergunto, né, para as pessoas que a gente traz aqui, né, uma dica, né, para a galera que está começando, assim, e quer realmente se autoproduzir, né, porque a gente também trabalha com muitos atores e a gente até fez uma aula sobre essa questão de trabalhos alternativos para atores, né. Então, a gente tem dublagem, contação de história, a gente tem, por exemplo, teatro para escola, teatro empresarial, e tantas outras coisas que a gente tem. Teatro empresarial chama CIPAT. Fiz muito Então para todas as tem tantas indústrias coisas aqui. que o ator, né, também pode fazer para a carreira dele, né, nesse sentido, né, para se autoproduzir, festivais, né, também, enfim. Então, uma dica assim, eu falei, vou perguntar, né, uma dica para essas pessoas que estão começando, né, a carreira, querem se autoproduzir, querem ser vistos, né, querem ganhar dinheiro também, né, que todo mundo precisa. Eu tenho uma dica e 2 conselhos. Pode dica diferente de conselho, né? Dica diferente de conselho. Meus conselhos são o seguinte: se você quer trabalhar com arte e cultura, você não pode sentir orgulho. Nós temos que ser poucos orgulhosos. Eu entendo que a gente, como artista, a gente tem um orgulho muito grande de sempre entregar uma arte muito relevante. Mas desprenda-se um pouco da palavra relevância e comece a pensar em qualidade e ética. Então, nem sempre o meu trabalho foi super relevante, mas ele sempre teve uma qualidade técnica muito boa e uma ética muito boa. Porém, para aquele recorte que eu entregava, era muito relevante. Então, por exemplo, quando eu fiz CIPAT para uma indústria aqui do Espírito Santo, que ficava no norte do estado, que o cano dela, de a tubulação dela, cortava a área indígena inteira, e eu fiz CIPAT nessa área indígena, com o teatro pedindo para as crianças não brincarem na tubulação, isso para mim não é nem um pouco relevante. Qual a relevância artística disso? Nenhum. Mas ao longo do processo eu percebi que aquelas crianças indígenas, provavelmente para muitas delas, o único espetáculo de teatro que elas iam assistir na vida dela era aquele CIPAT. Então eu fico arrepiada falando disso, gente, sério, eu fico muito emocionada mesmo. Por quê? Eu entendia que aquele CIPAT, naquele momento, ele era extremamente importante para aquela parcela pequenininha, para aquelas 12 pessoas que estavam me assistindo na areia, debaixo de um coqueiro, numa comunidade indígena, numa aldeia, sabe? E aí eu pensava, olha onde o meu trabalho artístico me leva. Eu não estou no teatro, eu não estou lá no Carlos Gomes, eu não estou com aquela cortina vermelha abrindo, com o meu mapa de luz, com o meu figurino mais maravilhoso. Eu não estou. Mas eu estou num lugar onde o que eu estou fazendo vai bater tão profundo nessas pessoas que é como se eu tivesse, sabe, numa arena. Então, esse é o meu primeiro conselho para quem vai elaborar um trabalho artístico. Nem sempre é grandioso o trabalho artístico, nem sempre é imenso, nem sempre você está no Maracanã lotado. Mas esse trabalho, ele pode te sustentar como artista e como pessoa, porque esse trabalho sempre me remunerou muito bem. E aí, agora vem o segundo conselho. O segundo conselho é: entenda o seu saber. Você é bom em quê? O que você faz com facilidade? Ontem mesmo, outra menina me perguntou: Gabi, preciso fazer uma coisa e eu não sei nem por onde começar. Eu falei assim, olha só, você é especialista em mágica, em palhaçaria e em recreação. Recreação de festa infantil. Você é especialista nesses 3 assuntos. Você tem tudo isso aqui como base para fazer isso que você está precisando fazer. Ele falou, meu Deus, é isso mesmo. Se aproprie daquilo que é fácil para você fazer. Então, para mim, sempre foi muito fácil contar história. Para mim, não é fácil decorar texto. Eu não sou uma atriz boa de decorar texto. Para mim, isso não funciona, porque eu tenho um TDAH muito forte, eu tenho dislexia e dislalia, então, para eu decorar texto, eu tenho que fazer terapia e tomar remédio. Mas para eu contar história, eu faço isso tão facilmente, tão lindamente, então eu me apropriei disso para não abandonar o meu desejo artístico. Esse é meu segundo conselho. E a minha dica, anotou os 2 conselhos? A minha dica é: você precisa entender o que o mercado precisa para que você possa oferecer coisas dentro dessas 2 estruturas. Onde eu estou? Eu, Gabriela, estou em Guarapari, no Espírito Santo, uma cidade veranista. Eu estou no Espírito Santo, um estado pequeno, preso em estados enormes. É como se fosse assim, um rabo da Bahia, um apêndice do Sudeste, que é culturalmente muito empobrecido. Entendendo isso,
qual é o lazer que essas pessoas procuram daqui, qual é a cultura que essas pessoas gostam, as pessoas aqui consomem o quê, quem consome mais, e aí essas respostas, de acordo com o que eu tinha para oferecer, me levaram exatamente para isso, para a produção de todo um aparato comercial, onde eu desenvolvi a arte comercialmente dessas pessoas, até a pandemia começar. Não tô te ouvindo mais. Oi? Tá ouvindo? Agora eu tô. Não, assim, a pandemia foi um caso, assim, meio um limbo ali, né? Um meio de... Mas é muito legal você falar isso, porque eu falo muito isso com os atores que eu trabalho, né? Com a galera que eu trabalho, que a gente tem que fazer, a gente tem que ser diferente, né? O que a gente pode oferecer para o mercado, né? O que a gente pode oferecer de qualidade para o mercado, né? Então, se você faz palhaçaria, mágico, conta história, canta, dança, o que a gente pode oferecer de diferente, né? Porque é isso que faz total diferença quando alguém vai trabalhar com você ou você vai, de repente, fazer um teste, né? Então, isso é muito interessante. E é muito legal. Eu não gosto de teste. Lô, eu não gosto de teste. Mas eu não sou uma pessoa que faz teste. Faz parte da nossa vida, né? Mas por que eu me autoproduzi? Eu me autoproduzi para não fazer nem teste nem edital. Eu juro pra você, eu não me autoproduzi para não fazer nem teste nem edital. Lembra que eu falei que eu tenho TDAH? Eu também sou deficiente física, eu sou PCD. Então eu não enxergo desse olho aqui. E às vezes ele fica estrábico no vídeo, tá vendo? Eu não passava para nenhum teste de TV. Nenhum dos que eu fiz. Eu faço teste de TV desde os 14 anos de idade. Quando eu era modelo ainda. Foi quando eu perdi o olho. Então eu percebi que se eu quisesse trabalhar com arte e cultura, eu ia precisar fazer do meu jeito. Sem depender que me escolhessem. Então ninguém nunca me escolheu. As pessoas me contratavam. Isso. Eu nunca passei num teste na minha vida. E nunca. Edital eu vim passar agora, na pandemia. Também nunca dependi de edital. Então, eu acho que a autoprodução é milagrosa. Sim. E é libertadora. Milagrosa e libertadora. Eu também, eu faço muitos trabalhos independentes. Né? A gente estava agora dirigindo um curta-metragem, a gente fez agora, em 2 semanas, a gente estava nessa luta. Óbvio que o set independente, né, ele exige muito mais da gente também, né? Porque é menos pessoas, é uma equipe menor, muito mais reduzido. Mas, assim, o resultado é muito bom, né? A gente aprende muito mais, a gente aprende diversas coisas, né? Que é isso. Porque quando a gente se autoproduz, a gente aprende não só com o que tá ali, mas com tudo, né? Porque você tem que entender um pouco de tudo. Igual você falou, porque eu via um cenário, eu ia contar a história, eu via... É tanta coisa que você tá ali vendo e tá aprendendo, então você abre o seu leque de opções e abre até o seu leque profissional mesmo, né? Eu comecei como atriz, por exemplo. Eu era atriz, eu virei produtora, comecei a fazer produção independente. Hoje em dia, eu faço assistência de direção, assistência de elenco, eu dirijo, eu produzo. Tudo isso porque eu comecei em produção independente, porque eu comecei me autoproduzindo, para entender do mercado. Então, isso faz toda a diferença real quando a gente entende sobre a autoprodução. Eu caí, Lô? Não, tô te ouvindo. Tá, e tá me vendo? Tá travado. Ih, você que travou? Eu acho, não sei se eu travei. Eu travei fazendo careta? Eu travei feia? Não, tá só... Ou travei bonita? Então, se eu travei bonita, a gente continua. Tá só... Porque aqui eu não tô te vendo, não tô te vendo mais. Você sabe o que eu ia falar? Eu vou continuar travada, viu, galera? Deixa eu ver aqui. Não, eu vou continuar travada. Deixa eu ver se dá pra... Se eu apertar nesse xizinho... Você vai sair. Mas eu vou sair, né? Tipo, colocar de novo. Então eu vou. Tá. Vou sair, hein? Pode? Pode. Vou. Pode sair. Saiu. Caiu. A gente bota de novo. Deixa eu adicionar de novo. Convidar de novo. Ao vivo. Vê se foi. Acho que agora foi. Foi. Agora foi. Deixa eu virar. Voltou! Deixa eu te falar. Você falou de saber tudo, né? O trabalho artístico é um trabalho personalíssimo. Trabalho personalíssimo não tem concorrência. Então, o que é o trabalho personalíssimo? É ser quem eu sou. Nossa, citei Moana agora. Saber quem eu sou, citei Moana. Aí, o que é? O que é o que eu sou, né? Eu percebi que
as minhas áreas de interesse, elas eram todas úteis para o meu trabalho. Então, eu aprendi cenário, e aprendi a montar o meu cenário, e aprendi a solucionar o meu cenário para carregar ele pelo estado todo. Mesma coisa com figurino. Aí eu fui estudar teatro de objeto, uso do objeto cênico, manipulação de bonecos, confecção de bonecos. Eu aprendi maquiagem, automaquiagem, figurino. Então, esses cursos de auto, eu tive que fazer todos eles. Aí eu fui estudar palhaçaria, que eu amo circo. Eu fui estudar malabares, que eu amo circo. Aí eu cheguei no lugar, quem eu sou no circo? Então hoje eu tenho um trabalho de palhaçaria e eu tenho um trabalho de apresentação, mestre de cerimônia circense. Então eu sou mestre de cerimônia circense, que é um trabalho que eu amo fazer. E aí comecei a oferecer trabalhos de circo também. Eu oferecia, aqui na minha cidade eu sou referência, e eu oferecia circos montados, assim, né? Que não são circos que existem. Eu preciso de um circo aqui, Gabriela. Eu monto o circo, contratos para os circenses, levo o cenário e a gente monta esse circo em qualquer lugar. Incrível, um circo de rua, né? Um trabalho que eu amo fazer. Então, além de ser personalíssimo, ele faz isso com você. Ele te diversifica. Então, não tem concorrência. Não tem concorrência. A única pessoa que pode ser a Gabi é a Gabi. E se alguém quiser, se alguma prefeitura quiser a Gabi, ela não vai poder contratar a Lília. Ela vai ter que contratar a Gabi. Mas se alguma prefeitura quiser a Lília, ela vai ter que contratar a Lília. Porque a Gabi não é a Lília. Então, eu acho que se autoproduzir faz você tomar consciência de quem você é e faz você, vou usar a palavra clichê agora, assim, ponderar do seu eu artístico. Eu já nem gosto mais de usar a palavra empoderar, mas é ter poder sobre o seu artístico. Tomar posse do seu eu artístico. Eu gosto muito de autoprodução, eu sou fã de autoprodução e eu tô amando saber que vocês organizaram um curso de autoprodução, porque eu realmente acredito nesse caminho para os artistas que estão hoje no mercado, de todo coração. Quando eu comecei, né, a atuar, quando eu comecei nesse meio, eu sentia muita falta de entender o mercado, de como eu vou fazer. Então, o curso ele foi feito justamente para isso, para tipo, quando a pessoa está ali fazendo e ela quer fazer, ela quer entender, ela quer começar, ela não sabe como. Então, é algo que eu há 5, 6, 7 anos atrás, eu queria para mim. Então, foi justamente isso. A gente está criando algo que a gente fala assim, nossa, a gente quer que os atores sejam diferentes, né? Os atores realmente se produzam, sejam conhecidos, sejam notados, sejam vistos dessa forma, dessa maneira, né? Com autoprodução mesmo. Porque a autoprodução ela pode ser desde um curta, de um vídeo para o Instagram, até realmente você contar a história, criar um circo, fazer um circo, você vê, sabe? Você falou de uma coisa incrível agora. Falou de uma coisa incrível. As pessoas que criam conteúdo para redes sociais, elas não têm consciência de que o que elas estão fazendo é autoprodução. Eu sigo uma moça que é do Paraná e agora muda para São Paulo, que é do Paraná e muda para São Paulo, chamada Mari Krieger. Eu comecei a seguir ela por causa da coincidência do sobrenome dela, que é o mesmo que o meu. E ela começou a fazer vídeo para o Instagram na pandemia, porque ela era DJ e ficou sem trabalho, e ela também é bióloga. E ela fez exatamente isso. E ela também é formada em teatro. Só que o teatro era um hobby. Mas o que ela fez? Ela se apropriou do saber dela, que é o quê? Biologia, e se apropriou do saber de teatro dela. E começou a fazer vídeos bem-humorados para falar de assuntos sobre biologia, desmistificar fake news de biologia na internet. E ela cresceu um exponencial imenso no último ano. Uma coisa assim, ela saiu de 50 mil seguidores para 300 mil seguidores. E ela demorou um tempo para entender que o que ela estava fazendo era autoprodução. De modo que ela tinha uma agência antes, ela entendeu que ela não precisava dessa agência, que ela podia abrir mão dessa agência, porque ela podia ela mesma gerenciar todos os processos, assim como quem fez? A Anitta. A Anitta é a rainha da autoprodução. Muito, nossa. A Anitta ela é nossa maga da autoprodução. Quando a Anitta percebeu que ela não precisava ser escrava de ninguém, e que ela poderia ter liberdade para fazer o que ela queria, tomar as decisões a respeito de figurino, maquiagem, cabelo, que ela ia falar, dizer, e que o que as pessoas queriam dela era justamente isso, porque ela é um personagem personalíssimo, ela é um produto cultural personalíssimo, ela se apropriou disso e ela virou quem ela é hoje. Essa maga da autoprodução. Então, eu gosto muito do caso Anitta quando eu vou falar de autoprodução com minha galera no meu curso de contação de histórias. E quando eu dou a formação em prática de contação de histórias, eu tenho um bônus no final, que é entender no mercado. O que o mercado quer da gente? O que eles esperam do contador de histórias aqui no Espírito Santo? Sim.
Legal. Mas é muito isso, né? Então, você tá 12 anos nisso, né? É muito louco, né? Porque são muitos anos, né? O que que mudou desde o início para cá? O que que mudou no mercado, assim? Mudou que antes eu era pioneira em tudo que eu fiz aqui no estado. Tinha gente fazendo, mas não fazendo profissionalmente. Eles se ofereciam também. Ah, eu faço isso também. Eu faço isso também, eu faço isso. É Sim. muito diferente, sabe? Eu sou especialista. Não travou de novo. Travou! Gente. Ao vivo, né? Ao vivo tem disso. Aquela pausa bonita. Travou. Ah, ela caiu. Ai, Gabi caiu, gente. Gabi caiu. Ela caiu. Será que ela voltou? Ô, Maísa, obrigada, obrigada, obrigada. É muito legal, né? Ouvir alguém falar sobre contação de histórias, né? Porque é algo muito fora da nossa realidade, né? Assim, nós que somos artistas, atores, às vezes esquece que tem uma amplitude muito grande de área de trabalho, de área de atuação, né? A gente esquece que existe uma área além da TV, além do audiovisual, além de novelas e séries, né? E é muito interessante ver alguém que se autoproduz, que conta histórias, que é uma artista completa e que ganha dinheiro com isso e que vive disso. Isso é muito bacana, isso é muito interessante. E o que eu acho mais legal nesse sentido, né? Então, a gente que fala sobre autoprodução é justamente isso, é fazer com que o ator entenda que se ele realmente quer ser artista, quer atuar, quer fazer, ele tem uma gama de possibilidades, né? Não só na TV, mas ele tem como fazer diversas coisas. Eu acho que isso é o mais legal, isso é o mais interessante, né, na autoprodução. Assim, eu admiro muito pessoas assim que pegam e vão a fundo, que fazem acontecer, que se arriscam, né? E que estão aí no mercado de uma forma linda. Então, se você quer entender sobre a produção, se você quer saber mais sobre esse universo, sobre isso que a gente está aqui falando, acompanha o nosso Instagram, acompanha a Gol. A gente também está lançando o nosso canal no YouTube, a gente também tem TikTok, e também tem o nosso curso, Autoprodução do Ator, que a gente ensina os atores a construírem as suas carreiras sem depender do mercado convencional. Então, se você está aqui nessa live, se você viu esse vídeo, eu acho muito legal e interessante você acessar o link e ver o nosso curso e todas as nossas redes sociais, nosso site. A gente também tem um blog que a gente também fala sobre autoprodução. Então, isso tudo aí, ó, é muito legal. Deixa eu ver se ela já está online de novo aqui. Gente, eu acho que ela caiu assim, tipo, a internet parou. Eu acho. Acho que foi isso que aconteceu. Eu vou esperar um pouquinho. E aí, se ela não voltar, a gente. Alguém quer fazer alguma pergunta? Quer entender um pouco mais sobre a produção? Já que eu tô aqui ao vivo, se alguém quiser fazer a pergunta, pode fazer, que eu respondo. Vou esperar mais um pouquinho para ver se ela volta, para de repente só se despedir. Olá. Gabi, se eu quiser voltar para a gente encerrar, deixa eu aceitar. Aceitei, vê se foi. Foi. Caiu de novo. Gente, eu tô na roça, mas eu tava te ouvindo. Caiu porque eu tô na roça, né? Mas eu tava te ouvindo, eu tava ouvindo você falar sobre como a contação de história, ela é uma área da arte e cultura que a gente esquece que existe. Então, isso é legal, porque eu tive que estudar teatro para poder trabalhar profissionalmente como contação de história. E aí eu tive que estudar cenário, eu tive que estudar figurino. Então, hoje, eu não sou mais apenas contadora de história, mas a contação de história continua sendo o meu grande lugar. E aí a gente chega num lugar legal. Entender a minha própria história e contar a minha história faz eu chegar em lugares muito legais.
no meu trabalho, e aí eu vou sair um pouquinho, não só na arte e cultura, tá? Em qualquer área. Porque se apropriar da sua própria história faz você ter validação sobre a sua trajetória. Isso aí. Ai, que lindo! Não é lindo? Isso é muito lindo. E aí foi assim que eu cheguei em celebração de casamento. Por isso que a gente está nesse perfil aqui de celebração de casamento. Como assim, Gabriela? O que isso tem a ver com arte? Porque eu transformei o meu saber artístico nos rituais de casamento. Então os casais me contratam porque eles querem ter uma instalação poética nas suas cerimônias de casamento. Então eu transformo celebrações de casamento em instalações poéticas. Você não quer casar assim também? Fala a verdade. Você não quer casar na igreja? Você não quer. Eu tenho certeza que você não quer casar na igreja. Que se você for casar um dia, você vai querer casar com uma cerimônia que seja uma instalação poética no meio do mato, assim, ou em cima de um prédio de 200 andares. Na praia que é mais fácil. Aqui em Guarapari, na cidade de veraneio, que é mais fácil casamento na praia aqui. Mas eu já celebrei casamento em cima de uma montanha a 800 metros do mar. Nossa, 4 horas de subida. 4 horas de subida. Eu quero casar assim! Me segue lá! Tá vendo? Celebrei no alto de uma montanha. Celebrei ontem no pé de uma cachoeira. Durante uma chuva. Então, chovendo aí na cachoeira. Lindo. Já celebrei numa ilha. Já celebrei 1000 vezes na praia. Já celebrei dentro de um barco em alto mar. Que lindo! Ai, tem mais coisas. Debaixo de uma árvore, num pasto deserto. Um pasto, pensa assim, num pasto deserto na roça, uma árvore. E a gente celebrando debaixo dessa árvore. Olha. E esses casamentos são para casais que se entendem no mundo de um jeito diferente e que entendem o seu casamento como um eterno casando, no gerúndio. Então, olha o quanto de linguagem artística que tem aí. Lembra do meu primeiro conselho? Você tem que ser um pouco mais humilde. Se eu fosse uma artista cheia de orgulho, se eu não tivesse quebrado isso já, eu ia pensar que celebrar casamento enquanto uma linguagem artística, ela ia ser tipo um perdi, não deu pra mim, sabe? E não consegui fazer teatro de verdade, não consegui ir pra TV, nunca fiz novela, nunca fiz um filme. Eu tenho uma participação de 0,5 segundos no filme que a minha filha mais velha fez, que na última cena eu tiro o óculos da piscadinha pra ela, que eu nem sei se ficou, porque o filme está sendo editado ainda, mas o diretor falou assim: Gabi, você pinta o cabelo de vermelho para você gravar uma piscadinha para mim? Eu falei, agora? Você pintei o cabelo, aqui é uma piscadinha, né? Que a gente é assim, né? Você pinta o cabelo de vermelho para dar uma piscadinha, 0,5 segundo para aparecer no meu filme, sem cachê. Não sei se essa cena vai pro ar, mas se for, eu volto e aviso, gente, eu tô lá, a piscadinha tá lá. Eu pensei, não deu pra mim, sabe? Eu poderia pensar, não deu pra mim, sobrou fazer uma coisa. Não, ao contrário disso. Fazer casamento agora, desse jeito, pra mim venci, zerei a vida. Sabe por quê? Porque o meu saber artístico, agora ele tá chegando em lugares cada vez mais específicos. É como fazer um espetáculo inteiro de teatro, porque eu escrevo esse roteiro da cerimônia, eu conduzo o meu espetáculo ali para 2 pessoas. Sabe, num elopement, debaixo de uma árvore. É muito específico, é muito bonito. E ele me coloca, né? E ele me coloca em contato com tudo que eu preciso enquanto artista, porque a artista tem uma necessidade, é preciso fazer arte. Nós não temos como não fazê-la. Se a gente não fizer, a gente fica doente. E nós precisamos fazer aquilo que nós nascemos para fazer. O sol, qual é a missão do sol? É aquecer. Se o sol não aquecer, ele vai parar de ser sol e a gente morre. Né? Qual é a missão de uma semente? É brotar e virar aquilo que ela é. Nós nascemos com isso, a gente precisa colocar isso em prática. Então, quando eu entendi, durante a pandemia, depois da pandemia, que aquilo tudo, você perguntou o que mudou para mim, né? Que aquilo tudo que eu fazia antes, eu já tinha muita concorrência no mercado, porque eu formei todos os meus concorrentes aqui no Espírito Santo, e que não valia mais a pena eu ficar ali, aquela luta, que eu podia ir para um outro lugar. Eu falei, beleza, vou. E aí eu fui, eu celebro o casamento hoje e me remunera muito bem. É um trabalho que, novamente, me remunera muito bem, porque eu sempre falo isso com todos os artistas que eu formo. É muito importante a gente pensar que é necessário que a gente seja remunerado. Nem que a minha arte seja distribuída gratuitamente. Mas alguém está me pagando. A prefeitura, aquela empresa, aquele casal, mas aquelas pessoas estão recebendo gratuitamente, mas alguém está me pagando.
e me pagando muito bem, me pagando de forma justa, porque senão a gente quebra o mercado artístico. Eu, ao contrário, eu quero aquecê-lo, eu não quero quebrá-lo, eu quero aquecê-lo. Ó, o Vani fez uma pergunta, ele falou aqui, ó, gostaria de perguntar, por se tratar de uma arte, infelizmente, pouco conhecida do grande público, qual foi a maior dificuldade de se estabelecer no mercado? Conta a sua história? Maior dificuldade no meu mercado? Nenhuma, porque eu fui pioneira. Ninguém conhecia. Eu cheguei e falei assim, galera, dá uma olhada nisso aqui, que legal. E era legal. Era legal para a escola, era legal para a empresa, era legal para a prefeitura. Era legal. Então, eu não tive realmente nenhuma dificuldade. A mesma coisa casamento. Galera, um menino falou assim, nossa, eu quero que meu casamento seja assim. Eu acho que a dificuldade é fazer com que as pessoas vejam que aquilo é legal. Sim. E aí, o que eu tive que fazer? Eu tive que fazer um monte de divulgação, propaganda em todos os lugares. Aí a gente trabalha com o que a gente tem na mão. Há 12 anos atrás, era jornal. Jornal mesmo, jornal impresso. Olha que loucura. O que eu fazia para sair jornal impresso? Eu mandava sugestão de pauta para o jornal. Toda semana. Sugestão de pauta, sempre com o meu trabalho transversalmente. Então, era assim, projeto da prefeitura disponibiliza biblioteca na praça. Contadora de histórias, Gabi Kruger, sabe? Então nunca era sobre eu no jornal, mas eu estava ali de alguma forma. Então eu mandava essa sugestão de pauta, e aí eu estava na TV, eu estava no jornal, estava na TV, eu estava no jornal na hora do almoço, aquele que passa crime, e não sei o que lá, matou não sei quem, de repente, praça aqui, aí não sei o que lá, praça. Eu trabalhei muito de graça para muita gente, eu fazia os eventos para a comunidade, para a prefeitura, para não sei o que lá, não sei o que lá, para que eu consegui essa divulgação. Hoje em dia é rede social. A coisa mais rede social. Gabi, você trabalha bem com rede social? Não, eu tô tendo que reaprender. Porque a gente deu um salto na pandemia. Sempre se reaprender e aprender novamente, né? Sempre. E eu não tenho medo de mudanças. Eu não sou uma coisa só. Eu comecei sendo contadora de histórias, depois eu virei produtora de eventos infantis em escala gigantesca, e agora eu sou celebrante de casamento, e eu não sei o que eu vou ser depois. Eu sei quem eu sou. Eu sou Gabriela, Gabi Kruger, meu nome é artístico. Meu principal saber é contação de histórias. E com isso, o que eu posso fazer? Eu já fiz isso tudo. Já fiz CIPAT, já fiz escola, eu já fiz biblioteca, eu já fiz produção de eventos enormes, eu já fiz shopping. Agora eu estou fazendo casamento e eu não sei o que vai vir depois. Porque o mundo está mudando muito rápido e eu acho que esses tempos não é de quem se adapta, é de quem entende, sabe? Então a gente tem que, né, se, por exemplo, há 25 anos atrás, lançar música era você ir no Faustão e ir no Fantástico, e aí você estava em todas as rádios na segunda-feira, hoje em dia lançar música é TikTok. Sempre tem essas mudanças, elas estão sempre acontecendo, né? A gente tem que se adaptar, né? E a gente, como artista, tem que se adaptar a essa nova realidade. A gente tem que ver. E a gente pode rolar essa máquina do tempo para 100 anos atrás, falar de autoprodução de 100 anos atrás. Olha que loucura que eu vou te falar agora. Os artistas da virada do milênio, não desse que a gente virou, mas de 100 anos atrás, do século XIX para o século XX, os artistas tiveram que perceber que eles estavam saindo daquele circo dos horrores, do circo que viajava de trem, para um outro lugar. E aí o circo deixou de ser um lugar para adultos e virou entretenimento para crianças, para toda a família. E quem ficou, quem sobreviveu? Quem entendeu esse movimento de adaptação. No final do século XX, os circos passaram por um problema muito sério de público. Sobreviveu quem entendeu que as crianças e as famílias queriam personagens. Então sobreviveram os circos que colocaram personagens de cabeção no circo. Então a gente tinha 50% de personagens dos números circenses, e o segundo ato era só personagens de cabeção. Houve uma remodelação da necessidade circense, novamente, e quem ficou? Ficou aquele circo que percebeu que ele precisava oferecer cultura de fato. Saiu um pouco o cabeção e voltou o circo. Mas nisso tudo, o circo não morreu. O circo em si, ele continuou. Ele só foi se adaptando, evoluindo, mudando, retornando para o que ele era. E talvez daqui a 100 anos ele volte a ser um circo dos horrores só para adultos. Porque a história é cíclica, né? Então, quem fica é sempre quem se adapta. Então, nós hoje estamos tendo que fazer isso não é mais Fantástico, Faustão, é TikTok.
que foi mais ou menos o que aconteceu com esses artistas da virada do século XIX pra gente. Mas é Não é isso, legal ver isso? nossa, muito. A gente tem que estar sempre se reinventando, né? Sempre se renovando e sempre buscando entrar na onda mesmo, né? Senão a gente Eu não falo consegue com vocês sobreviver, roendo né? cutícula. Eu falo com vocês nervosa, roendo cutícula. Por quê? Para eu entender, por exemplo, esse trabalho na live, esse trabalho no digital, eu precisei da pandemia na minha cabeça, sim, sabe? Porque quando começaram os movimentos de YouTube, lá em 2012, 2013, canal no YouTube, bora lá. Eu falei, gente, eu não preciso disso. Meu público, ele gosta de tete a tete, cara a cara. Eu já tenho meu público definido que gosta de parque, gosta de sentar com as crianças numa sombra, gosta de dança circular, gosta de literatura infantil. Eu não vou abrir mão disso para a internet. E eu não fui. Me recusei aí. Perdi um tempo enorme de produção aí. A galera da contação de história que conseguiu fazer um trabalho super legal no YouTube. Então tem grandes contadoras de histórias no YouTube. Na minha formação eu falo de todas elas, eu amo todas elas, sigo todas elas. Elas são referências para mim. E aí a pandemia me obrigou a ir pro YouTube. Por quê? Olha que loucura. A TV me ligava, todos os canais me ligavam, o jornal me ligava, precisando de pauta, falando, Gabi, a gente precisa saber o que os artistas que têm trabalho para criança estão fazendo online para as crianças que estão em casa, em aula online. Me fala o que você está fazendo. E eu estava fazendo o quê? Sofrendo, chorando. Aí eu limpava, minha irmã, que é minha maquiadora, minha figurinista hoje em dia, né? Ela fazia uma make linda, me dava um clonazepam, e eu gravava vídeos assim, dopadaça, assim. E aí eu subi esses vídeos, eu subi uma quantidade enorme de vídeos durante a pandemia, para poder ter esse material quando a TV me ligava. Meu Deus, eu não romantizo, né? Vocês não me veem romantizando nada não, gente. Era isso, foi isso que aconteceu. Então hoje eu tenho um canal no YouTube, e eu tenho um trabalho de contação de história online, porque a pandemia me obrigou e porque o mercado exigiu isso de mim. Gabi, a gente precisa saber o que você está fazendo para as crianças. Ok, então eu vou fazer, já que vocês querem saber o que eu estou fazendo? Nada, imagina, claro que eu vou falar nada. Eu nunca falei isso, nada, eu não faço, não vou fazer. Faço, bora lá. E gravei vídeos. O que aconteceu? Os meus contratos pandêmicos foram todos online. Então eu gravei 2 curtas-metragens, dois curtas-metragens para Vale, para o Museu da Vale, e eu gravei 18 episódios de férias para o Museu da Vale também. Olha que legal. Então foi Parque da Vale e Museu da Vale. E, entre outras coisas, prefeituras e coisa e tal, que foram episódios online. Esse curta-metragem, ele foi para contar a história do aniversário de 100 anos onde o prédio ficava, e ele tem uma máquina do tempo envolvida, ele tem um roteiro muito bonitinho, tem um figurino, tem boneco, e ele é muito lindinho, é muito fofinho, tem trilha original, ele é muito fofinho. E foi a minha primeira experiência com curta-metragem, e eu cheguei nisso através de autoprodução, através de quê? Ver o que o mercado precisava de mim. Exato. E entregar isso, que nem foi feito na pandemia. É isso. Ó, você chegando no final, cara. Chegando no final. Nossa, obrigada, Gabi, por disponibilizar esse tempinho aí seu, né? Que você tá no. Foi gostoso! Foi gostoso me ouvir? Eu falo pra Dedéu. Tá lindo aí. Você se disponibilizou pra falar com a gente. Aprendi muito com você. De verdade, aprendi demais. No mato, na piscina. Olha, eu quero dizer pra vocês, todos que ficaram aí com a gente, que entraram, que saíram, que o saber artístico, ele é atemporal, ele é necessário e ele é imprevisível. Então o artista se entrega ao imprevisível. Nada é ruim na arte, nenhum trabalho ele te desqualifica enquanto artista. Fazer festa infantil não vai te desqualificar como artista. Fazer boneco de cabeção em porta de loja não vai te desqualificar como artista. Eu não tô brincando, sério. Faça. Se isso vai te remunerar, faça. Por quê? Porque você vai ter um aprendizado daí, nem que seja o aprendizado de ficar 8 horas num figurino quente, calorento, porque o ator precisa disponibilizar o corpo dele, sabe? Então entenda todas as coisas como um chamado de ação. É muito mais importante do que ficar em casa no sofá reclamando que você não consegue que alguém te escolha para ser produzido. Você não consegue um empresário, não consegue uma agência, não consegue... Blá, blá, blá. Então, aceite as coisas que aparecem e faça o melhor que você puder dentro das coisas que aparecem. Não te desqualifique em nada.
que dá certo. Juro pra você. Dá certo. É isso. Confia. Ai, querido. Tem que confiar. Isso aí, confiar na gente, né, também, né? A gente tem que confiar, a gente tem que ser seguro da gente, né? Porque a gente tem que Isso é entender pra que nós tudo. somos diferentes de qualquer pessoa. Eu sou diferente de qualquer pessoa no mundo, você é diferente de qualquer pessoa. Personalíssimo. Exato. Saber assim que ser personalíssimo. É isso. Obrigado, Gabi. Obrigado mesmo. Gente, Ó, segue a Gabi. eu amei profundamente conversar com vocês. Ai, Vou falar novamente. Façam essa formação. Façam curso online em autoprodução. Da Goal. É Goal que fala? Goal. Eu não sei falar o sobrenome da Lilian. Goal, né? Façam o curso da Goal Audiovisual. Eu cheguei até aqui pela Lilian, que é uma das sócias da Goal Audiovisual, que está aqui em Guarapari, está passando uma temporada de vida aqui em Guarapari, e que está vivendo um aprendizado lindo, trabalhando num hotel com criança de 7 anos, um trabalho artístico com criancinha. E eu falei com ela, falei, Lilian, se entrega. Ela falou, já estou entregue. Raspou a cabeça e foi. Raspou a cabeça e foi. Né? Então, assim, alegria demais falar com vocês, alegria demais participar disso. E o que vocês precisarem de mim, viu, audiovisual, eu estou disponível aqui para vocês de todo o coração, porque esse trabalho que vocês estão fazendo é um trabalho necessário para o mercado artístico. Obrigada. Que bom ouvir isso. Obrigado mesmo, de coração. Agora um beijo aí. Vou para a piscina agora. Pegar um drink e vou para a piscina. Galera, só para dizer, aceitem. Beijo. Tchau, gente. Até. Tchau.